No norte do país, 240 mil crianças e adolescentes ainda estão com ocupação nessa parte do trabalho infantil. 240 mil. E o Amazonas é o segundo lugar, perdendo apenas para o estado do Pará. Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Isso é um dado assustador, apesar de todo o esforço, de toda a legislação. O doutor Dalifal colocou de uma forma muito transparente. Hoje, doutor Dalifal, não é questão mais de lei. A CLT resguarda, a Constituição Federal resguarda. Agora, senhoras e senhores vereadores, é difícil trabalhar a questão, combater o trabalho infantil com uma desigualdade de renda terrível. Trabalho infantil e renda andam lado a lado. Apesar de ter políticas públicas de combate à má distribuição de renda, e agora há pouco o vereador Homero questionava a questão do imposto. O Brasil, vereador José Ricardo, Vossa Excelência que é economista, justamente que o vereador Issa Abraão, tributa o consumo e não o patrimônio e a renda. Quando se tributa o consumo, se tributa o feijão, o arroz, a farinha. Por isso que quem ganha menos paga mais. Porque os bens de consumo são altamente tributados. Aonde o certo seria em cima do patrimônio da renda. Porque aquele que tivesse mais posses, pagaria mais. Mas infelizmente, por essa falta de descontrole, se tributa o consumo, vereador Reis. Por isso, quem ganha menos paga muito mais impostos. Mas, senhoras e senhores vereadores, vereador José Ricardo, e escutando aqui os demais vereadores, vereador José Ricardo, planejamento familiar também faz parte, ajuda, contribui para a questão do trabalho, da redução do trabalho infantil. A questão da baixíssima escolaridade também contribui, porque, doutor Dalifal, como conscientizar aquele pai que a única chance que o filho dele tem de ser alguém na vida é a escola. Mas também como falar isso para uma família miserável, que está abaixo da linha de pobreza. Se vence um dia atrás do outro. É difícil falar em planejamento familiar em situações extremas de miséria da jornada. As desigualdades avançaram, diminuíram. Eu peço aos amigos e amigas vereadores que leiam um artigo para mim, um dos grandes economistas da atualidade, que é o Maílson da Nóbrega, da Semana da Veja. As políticas públicas, hoje, as bolsas, não surtem o efeito do seu objetivo principal, que é associar a obrigatoriedade da escola, a obrigatoriedade de se melhorar de vida. Por que, vereador Jornada? Porque hoje há um conceito pequeno, mas dentro daquele seu mundinho, que quanto mais filho tiver, mais assistência do governo terá. Porque hoje associou o quê? O ganho, aonde a criança passa a ser vista pela mãe como uma fonte de renda. Porque não se trabalha qualificação profissional, não se faz, paralelamente ao incentivo financeiro, não se faz políticas públicas que andem lado a lado. Sem qualificação profissional, nos dias de hoje, vereador Modesto, não se vence. Nós estamos cada vez mais tendo um mercado mais exigente e competitivo, onde nós temos milhares de analfabetos digitais, doutor Dalifal. Aonde não é só dar o curso, falta o transporte. Vereador Bandeira, se nós chegássemos agora e comprar do nosso bolso, cada vereador pagar uma bolsa de estudo para um aluno da periferia, se não der o transporte, ele não faz o curso. Eu acredito que o tema, o dia de hoje, vereador Reis, é de reflexão. Reflexão que a gente possa cobrar, fazer um grande esforço. A Câmara Municipal de Manaus, recentemente, ano passado, criou a lei de combate à pedofilia, com esforço conjunto.
Até hoje, doutor Dalifal, nenhum estabelecimento foi fechado. Eu não torço para que um pai de família perca o emprego, perca a sua fonte de renda. Mas eu sei também que os números não estão positivos. Ou seja, quando não há uma diminuição no combate aos crimes contra a pedofilia, vereador Mário Frota, e também não há o fechamento de estabelecimentos, é porque esses locais ainda estão propícios, estão abertos, facilitando a ação desses delinquentes marginais. Infelizmente, essa é a triste realidade. Nós estamos, apesar de todos os esforços do Ministério Público do Trabalho, dos órgãos públicos, falta o compromisso maior da sociedade. Eu não vejo compromisso da sociedade de vestir a camisa, porque cada cidadão é um fiscal da lei. Será que o ônus só cai em cima do José Ricardo, dos órgãos legalmente constituídos? Ou é também competência da população, da sociedade? Não adianta criar uma lei se não tem ninguém consciente que venha denunciar. O poder público ele é provocado. E eu não vejo comprometimento da sociedade como um todo. Principalmente, eu acredito que os meios de comunicação, a imprensa pode contribuir mais. Pode e deve contribuir mais, porque é concessão pública. As rádios, nos programas, eu percebi iniciativas nos intervalos das novelas. Quando o tema, a novela puxa o tema, aí pegam, mas só fica naquele período. Mas não temos um espaço para a criança desaparecida, mostrando diuturnamente a foto do pedófilo na televisão, para que a sociedade possa ser o grande fiscal. Eu acredito que essa audiência pública, o tempo é curto, se nós passássemos aqui o dia todo, seria pouco, pelos problemas que hoje eles enfrentam, porque tenho certeza absoluta que o Ministério Público do Trabalho teria uma extensa pauta para tratar no dia de hoje. Os órgãos de governo teriam uma extensa pauta. Acredito hoje que não é mais questão de leis, é questão de política pública associada de vários segmentos, de várias secretarias, da renda, do trabalho, do emprego, do planejamento familiar. Só que infelizmente os números não mentem. E nós estamos perdendo essa guerra. Apesar de todo o esforço, doutor Talival. Apesar de todo o esforço dos órgãos de governo, nós estamos perdendo essa guerra. Porque ainda o Norte tem 240 mil crianças e adolescentes. Ainda mais, doutor Dalifal, e Vossa Excelência sabe dessa dificuldade. Ainda mais fiscalizar o norte do país. Todos os indicadores, eu vou aqui arriscar o número, não, eu vou afirmar aqui o número do Mário Frota. Todos os indicadores hoje de DIEESE, FIPE, estão equivocados quando o assunto é o norte do país. Porque nós temos 61 municípios e na sua grande metade de difícil acesso, de uma logística complicada, de uma falta de aparelhamento dos órgãos hoje competentes, de uma deficiência até de pessoal, para fiscalizar a dimensão do Amazonas de um estado continental. Todos os indicadores estão equivocados, como estava aqui ontem o doutor Ítalo, falando do câncer do pênis. Na sua visão, o Amazonas é o primeiro na visão dele, porque é fácil fazer um levantamento do sul-sudeste, centro-oeste, tudo ligado via estradas. Você pega uma equipe do Ministério do Trabalho, bota dentro de uma viatura e vai bater lá. Mas no Amazonas, eu acredito que, se for a fundo mesmo, o Amazonas está brigando de igual para igual com o Pará, que é o campeão hoje em incidência de trabalho infantil. Infelizmente, doutor Dalifal, nós não podemos, apesar de toda essa adversidade, desistir, desanimar. Mas eu acredito, eu quero que a sociedade, eu tenho certeza que está acompanhando aqui ao vivo, ou mais tarde irá passar na TV Câmara, que possa ocorrer um comprometimento da sociedade para que possamos juntos combater. Eu acredito que tem
nós podemos, ontem o vereador Elias Emanuel tramitou nesta casa, vereador Mário Frota, a questão do Disque 100, por que não também nos órgãos, também ter o Disque Denúncia a respeito do trabalho infantil, ou unificar, para ficar mais fácil, esse mesmo Disque 100 poder também ser associado à questão do trabalho infantil, porque é uma criança também, para ficar mais fácil, vereador Mitoso, para a sociedade entender que o Disque 100 fica associado à criança ou adolescente, não importa a natureza do crime, porque senão vou ter 50 telefones, um para cada penalidade. Eu acredito, seria a sugestão, doutor Darifal, e aos órgãos competentes, para que o Disque 100 fosse o número universal de qualquer agressão e maus tratos contra a criança, o adolescente e, por que não, o idoso. Senhoras e senhores, eu agradeço, senhor presidente, a presença aqui dos nossos membros. Sabemos da agenda atribulada, porque essa luta é dioturna, essa luta, infelizmente, não para, e eu espero que nós possamos, vereador Socorro Sampaio, e esta casa, como colocou o doutor Darifal, é a caixa de ressonância principal do Legislativo, não desmerecendo nossos amigos da Assembleia Legislativa. Nós estamos falando de uma Câmara, de uma cidade-estado, 60% da população do Amazonas está em Manaus, os problemas ecoam, certo? Porque a gente sabe da dificuldade dos nossos amigos longínquos do interior de fazer o seu grito chegar à Assembleia, mas não tem como se esconder da Câmara Municipal de Manaus, nenhum dos vereadores. Então eu entendo que esta audiência, esta tribuna popular que virou uma audiência, eu acredito que seja mais uma iniciativa, vereador Socorro Sampaio, das muitas, reconhecemos isso, das muitas que ocorreram nos últimos 1 ano e meio. Eu posso falar dos últimos 1 ano e meio, do combate ao tráfico de mulheres, das várias audiências, vereador Socorro Sampaio, que nós fizemos neste poder, do fato de ter criado uma comissão específica. Nós criamos, doutor Darifal, uma comissão específica, desmembrada da Comissão da Mulher, porque nós entendemos que são 2 temas importantes e 2 temas de uma abrangência monumental. Então, hoje, a vereadora Socorro Sampaio preside a Comissão da Criança, o Idoso e do Adolescente, e a vereadora Cida Gurgel preside a Comissão da Mulher. Não que um tema não esteja correlacionado com o outro, porque quando agride um filho, é a mãe que está chorando, e quando agride uma mãe, é um filho que chora. Então são correlacionados, porque quando há um atentado contra a mulher e há um atentado contra a criança, há um atentado contra a família. Não tem como desassociar isso. Então, senhores e senhores vereadores, agradeço aqui a participação de todos, mais uma vez, a mesa, doutor Darifal e os demais componentes, e vamos, com certeza, convocar a sociedade, tirar um pouco dessa responsabilidade das autoridades constituídas e do Poder Legislativo Estadual Municipal e passar um pouco desse peso para a sociedade, que é a grande fiscal da lei. Obrigado, senhor presidente.